Na noite de 1º de novembro de 2019, depois que a senhora Shanya terminou seu momento de intimidade com Chan, ela percebeu uma sombra espiando pela porta da garagem. Um instante depois, ela viu Sombat, que rapidamente se escondeu, provavelmente com medo de ser pego no flagra. No dia seguinte, Sombat foi chamado na casa principal e interrogado sobre o que tinha visto na noite anterior. Disseram para ele admitir o que aconteceu e não fingir que não sabia de nada, senão ele poderia perder o emprego se causasse problemas ou contasse para alguém. Oi, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, temos mais uma história real que vai te fazer enxergar o mundo de um jeito diferente. Desta vez, vamos para Luang Prabang, no Laos, onde uma família que antes vivia em paz acabou se destruindo por causa de uma traição. Mas não para por aí. A situação ficou ainda mais tensa quando um relacionamento secreto e cheio de reviravoltas surgiu entre um patrão e seus 2 motoristas. O que realmente aconteceu nessa história cheia de mistério? Vamos descobrir juntos. Antes de mergulharmos nessa história, já sabe, né? Deixa aquele like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Quanto mais gente acompanhando, melhor. Agora, bora lá! Hoje, vamos conhecer a trajetória de Soufan. Nascido em 1971, ele começou a trabalhar como funcionário público aos 26 anos, atuando por muitos anos no escritório de registro civil em Luang Prabang, Laos. Em 1999, ele se casou, mas, infelizmente, a relação não durou muito. Depois de apenas 3 anos, o casamento chegou ao fim. Os rumores se espalharam rápido. Alguns diziam que Soufan era infértil e que a família da esposa pressionava por filhos. Outros afirmavam que ela o traiu. Também havia fofocas de que ele gostava de beber e flertar com outras mulheres. Mas, independentemente das histórias, Soufan fez questão de limpar seu nome e garantir que ninguém o visse de forma negativa. A verdade é que simplesmente nos afastamos, explicou ele. O tempo passou, e em 2008, aos 37 anos, Soufan estava prestes a se casar novamente. Mas, dessa vez, a história tomou um rumo ainda pior. Sua noiva, que ele amava profundamente e era 14 anos mais jovem, revelou-se uma golpista. Ela fugiu levando todo o dinheiro da cerimônia, os fundos da recepção, seus cartões de crédito e até o carro dele. Simplesmente sumiu, deixando Soufan com o coração partido e um trauma difícil de superar. Até que ele conheceu Shanya. Shanya trabalhava no mesmo escritório que ele, e os 2 foram se aproximando aos poucos. O relacionamento evoluiu, e em 2011 eles oficializaram a união. Ele com 40 anos, ela com 35. Um dos maiores sonhos do casal era ter filhos, mas os anos se passaram e nada acontecia. Após consultas médicas, descobriram que ambos eram perfeitamente saudáveis, mas, por algum motivo, a gravidez não acontecia. Diante disso, tomaram uma decisão: adotar uma criança. Para eles, o mais importante era construir uma família, independentemente de laços biológicos. Em agosto de 2016, esse sonho se tornou realidade, e eles adotaram um bebê, criando-o com todo amor e carinho. A vida seguia bem, e em 2017, Soufan deu mais um grande passo ao ser nomeado regente adjunto da região de Luang Prabang. Agora, com uma família, um novo cargo e um futuro promissor, parecia que ele finalmente havia encontrado a paz e a felicidade que tanto buscava. O casal transmitia uma sensação de harmonia e felicidade. Quem os conhecia não cansava de elogiar a energia acolhedora da casa deles. E o mais interessante, ninguém sabia que o filho deles era adotado, a menos que perguntassem. O vínculo entre eles era tão forte que esse detalhe nunca importou. Além de sua carreira no governo, Soufan também era dono de uma empresa de óleo de palma na região. Ele tinha uma vida financeira estável e poderia se aposentar quando quisesse. Mas, em vez disso, gostava de estar presente para ajudar quem precisasse. Seja um amigo em dificuldade ou alguém da comunidade, ele estava sempre disposto a estender a mão. Enquanto isso, Shanya dividia seu tempo entre atividades sociais e a criação do filho, contando com a ajuda de uma assistente doméstica. Então, em junho de 2019, a vida trouxe uma nova peça para esse quebra-cabeça. Um jovem chamado Sombat, de 27 anos, bateu à porta de Soufan em busca de um emprego.
Ele estava desempregado há quase um ano depois de perder o último trabalho e já tinha passado por diversas ocupações. Pescador, trabalhador rural, mas nada parecia dar certo. Sombath tinha uma filha pequena e sua esposa, Malai, vivia cobrando que ele encontrasse uma fonte de renda. Ela vendia roupas online, mas sua renda era modesta e não era o bastante para sustentar a casa. Além disso, Malai tinha uma personalidade inquieta. Casou-se jovem e, com o tempo, começou a sentir falta de uma vida mais livre, sem tantas responsabilidades. Gostava de sair, curtir com os amigos. Para ela, a vida que levava parecia entediante e sem emoção. Sombath, por outro lado, se sentia cada vez mais desconfortável. Ele odiava ficar em casa sem trabalho, ainda mais agora que sua filha estava crescendo e começava a precisar de dinheiro para a escola. Sem muita opção, resolveu procurar o Sr. Soufan, torcendo para que houvesse alguma vaga disponível. Qualquer coisa, de verdade, ele implorou, desde que tenha um salário. O vice-regente teve que ser sincero, todas as vagas já estavam preenchidas. Mas, depois de conversar com sua esposa, Soufan resolveu dar um jeito. Ele ofereceu a Sombath um trabalho como motorista reserva. Reserva por quê? Porque ele já tinha um motorista fixo e assistente de confiança, Chan, que estava com ele há 4 anos e era seu braço direito. Chan, um homem de 30 anos, casado e com filhos, não se incomodou nem um pouco com a chegada de Sombath. Pelo contrário, ficou feliz em ajudar, sabendo que isso daria a ele uma renda fixa para sustentar a família. A dinâmica era simples. Nos dias em que Chan não precisava dirigir, Sombath assumia o volante. Além disso, ele ajudava em outras tarefas, como cuidar do jardim e manter a casa em ordem quando não estava na estrada. O tempo passou, e em setembro de 2019, depois de 3 meses trabalhando como motorista reserva, a vida de Sombath tomou outro rumo inesperado. Soufan começou a viajar com mais frequência para Muanchai, onde participava de projetos sociais e de saúde em parceria com hospitais de Luang Prabang. Ele estava envolvido na construção de novas instalações médicas, o que exigia sua presença por longos períodos longe de casa. Como resultado, Chanya teve que assumir algumas das responsabilidades do marido, incluindo reuniões com líderes comunitários da região. Mas a ausência prolongada de Soufan começou a pesar no relacionamento. Ele ficou um mês inteiro sem voltar para casa. E sempre que Chanya tentava entrar em contato, seja por ligação ou mensagem, recebia respostas ríspidas e impacientes. Com 48 anos e uma carga de trabalho intensa, era compreensível que Soufan estivesse cansado. Mas, aos 43, Chanya também lidava com sua própria rotina exaustiva. O problema era que essa irritação constante começou a desgastar o casamento. Ela tentava ser compreensiva, entendendo as pressões do trabalho, mas achava injusto que o estresse profissional transbordasse para o relacionamento. Além disso, alguns rumores começaram a circular. Comentava-se que Soufan estava envolvido em transações suspeitas com os fundos do projeto, junto com um colega do escritório do distrito. Não havia provas concretas, mas a incerteza corroía Chanya por dentro. Com o marido distante, tanto fisicamente quanto emocionalmente, Chanya acabou se aproximando cada vez mais de alguém que já tinha um lugar especial na sua vida. Chan, o motorista de confiança de Soufan. O que poucos sabiam era que os dois já tinham um envolvimento secreto há algum tempo. Conversavam com frequência, e a presença dele trazia conforto nos momentos em que ela se sentia sozinha. Para entender melhor essa dinâmica, é importante saber que Chan e Sombath não moravam na casa principal de Soufan. Eles viviam em uma casa menor, a apenas 150 metros de distância, conhecida como a casa do motorista. Esse imóvel havia ficado vazio por um tempo, até que decidiram usá-lo como moradia para os motoristas e também como garagem para os carros da família. Uma vez por semana, Chan e Sombath voltavam para casa para passar um tempo com suas esposas e filhos, seguindo um acordo que haviam feito. Bom, a mãe de Chanya costumava ir com frequência à casa do motorista para desabafar com Chan. Até que umas vibrações estranhas começaram a surgir no coração da mulher. As mãos dela começaram a mexer no bumbum do motorista, enquanto ela reclamava que o marido já não tinha mais aquela paixão de deixar a esposa feliz na cama. Como Sombath estava sendo treinado para ajudar na limpeza da casa principal, Chan acabou topando servir a esposa do patrão, só para ela não ficar muito chateada, segundo ele.
Eles não fizeram nada na sala ou no quarto porque tinha câmeras de segurança, mas no sofá de couro da garagem, onde não tinha vigilância. Para Chan, agradar os chefes era uma obrigação sagrada. Ele recebia o salário deles, então não podia dizer não quando a senhora Chan o convidava para ser o realizador dos desejos dela. Além disso, alguns dos encontros que a senhora Chan fazia para substituir o papel do marido acabaram aproximando ela ainda mais de Chan, que a levava para todo lado. Enfim, os dois ficaram mais íntimos quando ninguém estava olhando. Na noite de 1º de novembro de 2019, depois que a senhora Chan terminou seu momento de intimidade com Chan, ela percebeu uma sombra espiando pela porta da garagem. Um instante depois, ela viu Sombat, que rapidamente se escondeu, provavelmente com medo de ser pego no flagra. No dia seguinte, Sombat foi chamado na casa principal e interrogado sobre o que tinha visto na noite anterior. Disseram para ele admitir o que aconteceu e não fingir que não sabia de nada, senão ele poderia perder o emprego se causasse problemas ou contasse para alguém. Sentindo-se encurralado, Sombat pediu desculpas e prometeu guardar segredo. Mas, mesmo depois de mais pressão da senhora Chan, ele acabou confessando que não era a primeira vez que tinha espiado sem querer. Preocupada com a possibilidade de ele acabar contando tudo, a senhora Chan decidiu fazer uma visita à casa de Sombat enquanto o marido estava fora, na esperança de forçá-la a fazer algo que ele claramente não queria. Sombat recusou, mas a senhora Chan fez algumas ameaças, incluindo a de demissão, o que acabou fazendo ele ceder. Para piorar, ela ainda apelou para o lado emocional dele, dizendo que o marido não voltava para casa há quase 2 meses, e que ela estava se sentindo muito sozinha. Isso fez com que Sombat ficasse com pena dela e, querendo ajudá-la a se sentir melhor, ele acabou aceitando a situação, mesmo sem muita vontade. O que veio depois foi uma série de encontros na garagem, que se repetiram várias vezes. No dia 14 de novembro de 2019, o Sr. Soufan chegou em casa e acabou envolvido numa discussão pesada com a esposa no quarto do casal. Segundo a empregada doméstica, a coisa ficou bem feia, com palavras como divórcio, divisão de bens e depressão rolando soltas. Apesar da tensão, o Sr. Soufan voltou com vários presentes especiais para o filho de 7 anos, além de lembrancinhas para Chan e sua família. Ele até trouxe joias para Sombat dar à esposa, além de outras surpresas. Por algum motivo, Sombat ficou muito emocionado com o gesto. Era claro que ele nunca tinha recebido nada parecido antes, e aquilo significou muito para ele. Para completar, o Sr. Soufan ainda deu um dinheiro extra para ajudar a pagar as mensalidades da escola da filha dele. Sombat ficou tão emocionado que chorou, abraçando o patrão em sinal de gratidão. No dia seguinte, enquanto levava o Sr. Soufan para o trabalho, Sombat não aguentou mais segurar aquilo. Ele confessou algo pesado. Enquanto o Sr. Soufan estava fora por quase 2 meses, a senhora Chan tinha se encontrado várias vezes com Chan e até se convidado para satisfazer suas próprias necessidades. Sombat se desculpou, sentindo-se culpado por trair o chefe, especialmente depois de tudo que ele tinha feito por ele. O Sr. Soufan pode ter ficado chocado, mas não demonstrou. Na verdade, ele levou numa boa, achando que o funcionário era inocente demais para o próprio bem. Já a esposa, ele não perdoou tão fácil. Ele a via como alguém que tinha se aproveitado da situação. O Sr. Soufan então sussurrou algo para Sombat, dizendo para ele fazer algo para equilibrar as coisas, para compensar o erro, de modo que não ficasse nenhum ressentimento no futuro. Mais tarde naquela noite, por volta das 23h30, a senhora Chan recebeu uma mensagem de Sombat, pedindo que ela fosse até a garagem da casa do motorista para um encontro rápido. Ela notou que o Sr. Soufan já estava dormindo e decidiu ir. Só que, quando chegou lá, Chan não estava. Ele havia sido instruído a ficar no escritório do chefe do distrito, então Sombat estava sozinho. Quando os dois se encontraram na garagem, as coisas tomaram um rumo bem sombrio. Sombat, que tinha ido preparado, atacou ela com um facão, golpeando-a várias vezes até ter certeza de que ela estava morta. Depois disso, ele fugiu do local e foi direto para a delegacia mais próxima para se entregar. 2 horas depois, bateram na porta da casa principal. Quando o jardineiro atendeu, a polícia entrou e foi direto para o quarto do Sr. Soufan, onde o prendeu, claramente pegando ele de surpresa. Lá fora, a cena era um caos. Veículos de emergência e uma ambulância estacionados por perto.
A polícia rapidamente informou a todos sobre o que tinha acontecido. Descobriu-se que o Sr. Soufan estava saindo escondido com outra mulher na área de Muanchai. Ele usava a desculpa de estar trabalhando em projetos de saúde fora da cidade para justificar suas ausências frequentes. A senhora Chanha descobriu o caso através de uma fonte confiável e até conseguiu fotos do marido com a outra mulher em momentos íntimos. Foi aí que a briga estourou. O assistente doméstico ouviu tudo e, durante a discussão, o casal chegou a pensar em se divorciar. No entanto, o Sr. Soufan queria esperar até o fim do seu mandato, com medo do constrangimento que isso causaria. Os dois acabaram concordando em esperar, principalmente para proteger os sentimentos do filho adotivo. Mas as coisas mudaram de rumo quando Sombath descobriu sobre os encontros secretos da senhora Chanha com os dois motoristas. Ele sentiu uma onda de ciúmes e raiva. Ele também começou a achar que a senhora Chanha não era tão perfeita quanto ele imaginava. Enquanto isso, ele viu uma oportunidade de se separar e casar com sua amante. Depois que Sombath pediu desculpas pelo que fez, o Sr. Soufan, vendo uma chance de resolver a situação, manipulou a culpa do motorista. Ele convenceu Sombath a resolver o problema da senhora Chanha de uma vez por todas e depois fugir da cidade. Lá, Sombath teria suas necessidades atendidas e ainda ganharia uma nova oferta de emprego. O motorista concordou e até planejou que Chan ficasse no escritório naquela noite, usando desculpas relacionadas ao trabalho. Mas, no final, Sombath não seguiu o plano como tinha sido combinado. Depois de matar a senhora Chanha, em vez de fugir, Sombath tomou uma decisão inesperada: se entregar para as autoridades. O motivo? Ele estava cheio de arrependimento e com medo de Deus. Ele não escondeu nada, contou tudo abertamente para a polícia, inclusive quem tinha mandado ele fazer aquilo, chegando a fornecer provas como conversas e ligações do seu empregador. Quando a polícia encontrou o corpo sem vida da senhora Chanha na casa do motorista, eles agiram rápido e prenderam o Sr. Soufan. Com todas as provas contra ele, não tinha como fugir. No começo, o Sr. Soufan negou tudo, mas depois de conversar com seu advogado e perceber a gravidade da situação, ele acabou confessando a verdade. Ele explicou que, apesar de ter um bom relacionamento com a esposa, as coisas tinham ficado complicadas. A senhora Chanha tinha seus problemas e um comportamento bem pretensioso. Além disso, ele havia se apaixonado por outra mulher. E, para piorar, a esposa tinha começado a se envolver com os motoristas, deixando a situação ainda mais tensa. Quando o julgamento começou, no início de 2020, Soufan já estava destituído de seu cargo e, sem nada a perder, resolveu fazer uma declaração surpreendente no tribunal. Ele pediu que libertassem Sombath. Disse que o motorista não deveria ser responsabilizado pelo crime, pois só havia seguido ordens. Pobre rapaz, afirmou. Ele era inocente demais para dizer não. Mas o promotor não comprou essa história. A lei precisava ser cumprida, e não havia como simplesmente ignorar a gravidade do caso. No dia 15 de abril de 2020, os juízes do Tribunal Superior Municipal de Luang Prabang deram um veredicto. Soufan, com 49 anos, foi condenado à prisão perpétua por planejar o assassinato da esposa. Já Sombath, que desferiu os golpes fatais, pegou 15 anos de prisão. Com os pais fora de cena, o filho adotivo de Soufan foi acolhido pelo irmão mais novo do ex-político, que morava em Muanchai. E quanto a Chan? Ele chegou a ser acusado de má conduta por seu envolvimento com Chanha. Mas, depois que o tribunal avaliou que ele apenas havia aceitado um convite do próprio empregador, todas as acusações contra ele foram retiradas. O que você acha? Que lições podemos aprender com essa história?